Continência, não. Abraço, sim. Porque o filho que cresce e aprende o valor do afeto e o valor do abraço, a ele será dispensada no futuro a continência. E se você não concorda com isso, e é um direito seu de não concordar, a sua visão como profissional da área de educação, como professor, ela é distinta. Não, a criança precisa de rigor, a criança precisa de modelagem de comportamento, a criança precisa de disciplina militar. Então, você está muito mais próximo de ser um instrutor, isso mesmo, um instrutor militar, do que um professor da educação básica ou um professor preparatório de outros professores, um professor que vai formar outros professores. Se você acha que a educação tem a ver com disciplina militar, você é um instrutor, isso mesmo, e não um professor. Ah, Murabi, discordo de você. Não discorde não, por uma simples razão. Olha esse cara aqui do lado. Sou eu. E eu sou sim um instrutor militar. Também trabalho em uma escola de fuzileiros navais. Formo a elite dos militares no Brasil, junto com uma equipe enorme no Centro de Instrução e Adestramento de Brasília, o CIAB. E eu sei muito bem o que é modelagem de comportamento. Eu sei muito bem como é formar um soldado. Eu sei muito bem como é estar com eles no campo de batalha. E eu posso dizer para você, de cadeirinha, que formar um soldado é muito diferente de formar um cidadão. Ter um soldado não é a mesma coisa que ter um filho, ou um aluno, ou um educando. Preparar uma criança para o mundo, desenvolver nela o senso crítico, o pensamento reflexivo, é muito diferente de formar um soldado. Não tenha a menor dúvida com relação a isso. Não queremos formar soldados na educação básica, e sim formar a figura do cidadão. A criança que tem amor, e os princípios falam disso, falam de acolhimento, falam de compromisso, ela não precisa da disciplina militar. Uma coisa é ensinar a criança a noção de hierarquia. Outra coisa é ensinar a noção de responsabilidade. Você não tem que estar preocupado em ensinar a criança a noção de hierarquia. Deixe isso para os soldados, deixe isso para os funcionários públicos ou deixe isso para a vida adulta, quando ela estiver chegando perto da vida adulta. Tá? A criança tem que aprender a noção de responsabilidade através da causa e consequência de seus atos. O que ela faz sempre tem determinada consequência, e não por uma questão de força ou imposição de força. Por exemplo, responsabilidade. Temos que ensinar as crianças a ter responsabilidade. A criança está lá com o quarto todo desarrumado. Você tem que ensinar ela a ter responsabilidade, a ter que arrumar o quarto dela. Você não faz isso através da força, mas sim através do diálogo e através do exemplo. E ensinando essa criança qual é a consequência de um quarto desarrumado. Se o quarto está arrumado, você acha as coisas facilmente. Se o quarto está desarrumado, você tem dificuldade de encontrar as coisas que procura. Causa e consequência. De quarto arrumado e quarto desarrumado. Quarto arrumado, coisas fáceis de achar. Casa arrumada, coisas fáceis de achar. Causa e consequência. Assim se ensina a ter responsabilidade, determinando o que é causa e o que é consequência. A criança entende isso. Quarto limpo, arrumado, é livre de insetos. Se o quarto não está limpo, começa a ter primeiro as formigas. Formiguinhas no quarto. Se o quarto continua sujo, daqui a pouco aparecem as baratas. Causa e consequência. O que é consequência é a barata. O que está dando causa à barata? Comida e resto de comida no quarto. Explica para a criança que se ela comer no quarto, vão ficar restos de comida, e ficando restos de comida, teremos formigas, teremos baratas, quem sabe se não teremos até escorpiões. Aqui em Brasília nós temos uma área territorial muito propensa a escorpiões. E os escorpiões procuram, por exemplo, comer as baratas vivas. Então, onde tem barata, tem escorpião. Então, o quarto limpo impede que
você tenha no seu quarto um escorpião escondido, e a criança não vai querer ter um escorpião escondido. Então, ela vai aprender a limpar o quarto. Essa é a grande jogada. Causa e consequência. Converse e explique que a criança vai entender. Aqui, por exemplo, eu peguei uma foto da internet, mas essa situação ela é real, ela aconteceu na minha casa. Isso mesmo. Quarto limpo é livre de insetos. Livre de formiga, livre de barata, livre de escorpião. Quarto arrumado. Se o seu quarto está arrumado, você é capaz de ver qualquer situação diferente dentro do seu quarto. A minha filha mais velha, Júlia, sempre mantinha o quarto dela desarrumado. A cama desarrumada. A cama sempre bagunçada, com vários travesseiros, lençóis jogados e empilhados no canto. Um dia ela foi dormir e deu um grito. Sentiu uma mordida na cama. Assim como nessa foto você pode observar, nós temos um morcego mordendo o calcanhar do indivíduo na cama. Minha filha foi mordida por um morcego, morávamos no quarto andar, ela foi mordida por um morcego que entrou pela janela e mordeu a perna dela. Se a cama dela estivesse arrumada, bonitinha, esticada, porque o morcego estava enfiado embaixo dos lençóis que estavam todos amontoados, ela teria visto o morcego. Não teria deitado na cama, teria chamado os pais e não teria sido picada e não teria passado pelaquela corrida louca para tomar vacina, para tomar soro antirrábico. Então, o quarto limpo é um quarto livre de morcegos. Ensinar responsabilidade é ensinar causa e consequência. É ensinar que ela não pode jogar lixo no chão. E ensinar que ela tem que manter o espaço dela, da frente da casa dela ou da rua, limpo, inclusive. Por quê? Porque se ele não está limpo, isso é sinônimo de bueiros entupidos. Educar em princípios é isso. É dar a noção de responsabilidade, de causa e consequência de seus atos. Daí a importância de falar dos princípios, dos 13 princípios, porque eles nos remetem a essa noção da criação de responsabilidade e não necessariamente de hierarquia, da importância do acolhimento, do afeto, do amor, do abraço e não da modelagem de comportamento ou disciplina militar, porque como a gente sabe, se os bueiros estão alagados, a rua fica alagada. Porque jogamos papel. Jogou papel, bueiro entope, alaga a rua, leptospirose, a doença do rato, que pode parar dentro da sua casa. Jogar lixo na rua é uma das maiores expressões de falta de educação que existe. Daí eu pegar essa imagem para compor essa aula. Tem gente que joga lixo na rua para garantir o emprego do gari, mas não quer morrer para garantir o emprego do coveiro. Ainda mais agora, em tempos de pandemia. Ninguém quer morrer para garantir o emprego do coveiro. O coveiro está com o emprego garantido, enquanto todo mundo está em crise de emprego. Todo mundo está ameaçado de perder os seus empregos. Menos os que trabalham nas funerárias e os que trabalham nos cemitérios. Estes têm emprego até dizer chega. Tem trabalho e hora extra a receber até dizer chega. Por isso se ensina que não se deve jogar lixo na rua. Causa e consequência. Como se ensina a criança a ter responsabilidade? Ensinando causa e consequência. Disciplina para a criança não é, como eu disse, o acatamento das normas, modelagem ou modelação de comportamento ou condicionamento, mas noção de consequência. É ensinar, por exemplo, que se ela se alimentar mal o tempo todo, batata frita, refrigerante, hambúrguer e por aí vai, se ela só se alimentar de porcaria, ela vai ter obesidade já desde cedo. Ela pode vir a ter pressão alta desde cedo. Ela pode vir a ter diabetes. Ela pode vir a ter uma série de distúrbios hormonais com uma alimentação inapropriada. E daí uma série de comorbidades que podem prejudicar a criança a vida inteira. Então, alimentação ruim causa, consequência, uma vida não saudável. Alimentação boa, consequência, uma vida saudável. E por aí vai. Estudar. Estudar. A criança tem que aprender que ela precisa estudar, porque se ela não estudar, ela vai ser reprovada. E ninguém gosta de levar a chancela de reprovado. Causa, consequência. Estudou, passou de ano. Não estudou, não passou. Causa e consequência. É necessário ensinar as crianças a dormir cedo.
quê? Porque se ela não dorme cedo, dormir cedo é causa. Não dormir cedo é causa, na verdade. Não dormir cedo é causa. Dormir na sala de aula acaba sendo o quê? A consequência. Agora, se a criança dorme cedo, causa, ela vai estar alerta e desperta na sala de aula, consequência. Então é importante dormir cedo para estar desperto em sala de aula. Se você dorme tarde, a tendência é dormir na sala de aula da escola, causa e consequência.